Você já parou para pensar o que é e o porquê de buscar a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Ela é uma coleção de livros que contam a história da salvação de Deus para a humanidade. A Bíblia é um documento de grande importância para os cristãos, pois ela é a revelação de Deus para nós. Salmos 119 verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Hebreus 4 verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vemos que a Bíblia, por parte dos escritores sagrados, é também conhecida por outros nomes. Lucas 8 verso 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Mateus 21 verso 42 diz: Disse-lhes Jesus: Nunca leste nas Escrituras? Isaías 34 verso 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Então aprendemos mais 3 nomes que se dá à Bíblia, não é mesmo? Palavra de Deus, Escrituras sagradas e livro do Senhor. Mas quem inspirou realmente a escreverem a Bíblia? Segundo Pedro 1 verso 21 diz: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nós, os cristãos, sabemos que buscar a leitura das Escrituras sagradas nos serve para testificarmos de Jesus, e julgamos ter nela a vida eterna. Veja em João 5 verso 39. Sabemos o que é e o porquê buscá-la, mas e agora, como devo estudar a palavra de Deus? Para estudar a palavra de Deus, precisamos primeiro entender o que ela é e do que nos servirá. A utilidade das Escrituras sagradas em nossas vidas em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus não é apenas para ser lida e estudada, mas para ser aplicada na vida. Quando aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Tiago 1, verso 22 ao 25. Seja praticante da palavra, e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Pois, se alguém ouve a palavra e não a pratica, é semelhante a um homem que olha o seu rosto no espelho, e, logo que se olha, vai-se embora, e esquece como era. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita da liberdade, e persevera nela, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, esse será feliz naquilo que fizer. João 14 verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 1 João 2 versos 3 a 6. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos procuram para vos enganar. Mas a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como ele vos ensinou. João 3 verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? Por acaso já não se cumpriu tudo o que já havia ensinado? Como é hoje em pleno século 21, o que diz Isaías 40 verso 8 e Mateus 24 verso 35? A revelação do Senhor para nós hoje nos diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em Lucas 11 verso 28, mas ele disse: Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela é útil para nos ajudar a viver uma vida melhor. Ela nos ensina o que é certo e errado, nos ajuda a corrigir os nossos erros, e nos capacita a sermos pessoas melhores. Saiba mais 4 coisas que a Bíblia nos serve como guia. 1. Ensinar. Nos ensina sobre Deus, sua vontade e seu plano para nós. 2. Repreender. Nos ajuda a identificar e corrigir os nossos erros.
3. Corrigir. Nos ajuda a crescer e amadurecer na fé. 4. Educar na justiça. Nos ensina a viver uma vida justa e piedosa. Veja em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe essa bênção. O Senhor quer que as pessoas saibam onde Ele está e como Ele pode ajudar nesse momento que deve estar sendo de sofrimento e dor. A palavra de Deus, que é a Bíblia, pode ser o conforto e a mudança de vida para ela.